Encerramos então a parte de independência financeira, decisões conscientes. Agora nós vamos para a parte de investimentos. Samuel, onde que eu tenho que colocar meu dinheiro? Gente, por favor, não me pergunte isso, porque eu não tenho como responder para todo mundo. Isso quem tem que saber é você. Por que que você tem que saber? Eu posso até auxiliar, mas você tem que saber porque isso depende dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Essa será sempre a primeira pergunta. Qual o seu objetivo de curto prazo? Qual o seu objetivo de médio prazo? Qual o seu objetivo de longo prazo? Você tem a noção e você sabe quais são esses seus objetivos? Você quer fazer uma viagem? Você quer comprar um carro? Você quer comprar um apartamento? O que que você quer fazer? Quando você sabe o que você quer fazer, existe um investimento adequado para cada coisa. Então você precisa saber sobre todos os investimentos para que você possa investir naquilo que mais se adequa ao seu sonho e ao seu perfil de risco. Tem gente que é mais arriscado e quanto mais arriscado, possivelmente maior vai ser o retorno, enquanto tem investimentos que são muito menos arriscados e, portanto, também tem rendimentos esperados muito inferiores. Poupança, por exemplo. Tem um cara que eu respeito muito e esse cara é uma referência na Bíblia, que é um cara chamado Salomão. Salomão dizia, há praticamente uns 4.200 anos atrás, ele dizia o seguinte: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você verá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Olha que interessante, há 4.000 anos atrás ele falava sobre o princípio que hoje a gente chama de diversificação. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: nossos pais, em geral, eles dizem pra gente, principalmente se forem aqueles pais intelectuais, eles vão dizer assim: filho, não, dinheiro não dá em árvore, não é assim que funciona. Todo mundo fala isso com a gente, né? Eu escutei isso várias vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que pena que meus pais não sabiam que dinheiro dava em árvore. Porque se eles soubessem, eles teriam plantado e hoje eu estaria colhendo. Já que isso não aconteceu, eu espero poder plantar para que meus filhos colham. Olha só o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, o que ele fala? Ele diz o seguinte: alguém está sentado nas sombras hoje, pois alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Interessante, né? Então, assim, se você colhe hoje, eu adoro jabuticaba. Outro dia eu estava num sítio comendo, assim, litros e litros de jabuticaba. E aí eu estava pensando, nossa, a jabuticaba, eu acho que para crescer ela leva, sei lá, uns 10 anos. Alguém vai falar aqui que eu devo estar falando besteira, mas sei lá, 10 anos. Para eu estar colhendo e comendo a jabuticaba no conforto da minha casa ou lá direto do pé, alguém teve que plantar, alguém teve que regar e alguém teve que cuidar daquele pé. O que eu estou falando é, se você quer que a sua família seja bem sucedida e tenha condições favoráveis, você vai ter que aprender a plantar, arar a terra, isso dá trabalho, suar o rosto, regar, para que você possa colher daqui a 10, 15, 20 anos. Só que é muito melhor que você faça isso agora do que você depender no futuro e, tipo assim, você está no meio do deserto, o sol na sua cuca e ninguém plantou uma árvore e você ter que sofrer com insolação, né? Então, é importante que a gente saiba como fazer isso. E aí a gente vai plantando para que a gente possa colher no futuro. O Warren Buffett também fala o seguinte: eu fiz o meu primeiro investimento aos 11 anos. Eu vinha desperdiçando a minha vida até então. 11 anos, gente, 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, o rapaz já tinha conhecimento de investimentos, coisas que a gente vai ter conhecimento muito depois e às vezes nem tem a oportunidade de ter. Vamos falar sobre investimento. Sobrou dinheiro, e aí, o que eu faço? Vamos pensar numa situação hipotética. Joãozinho, né, tem aqui um slide, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse slide. Joãozinho poupa R$500 por mês dos 22 aos 32 anos de idade. Ou seja, ele poupa por 10 anos R$500. E a gente tem a Amanda. A Amanda já é mais madura, por volta dos seus 32 anos, e ela vai poupar R$500 por mês, os mesmos R$500 que o João, durante 33 anos. Ou seja, ela vai poupar dos 32 aos 65. Quem você acha que vai ter mais dinheiro no final? João ou Amanda?
Se o João poupou R$ 500 por mês ao longo de 10 anos e não fez mais absolutamente nada e deixou só o dinheiro acumulando por todos os outros anos, até ele chegar aos 65, como a Amanda, e a Amanda juntou R$ 500 por mês ao longo de 33 anos, quem vai ter mais dinheiro vai ser o João. Acredite se quiser. João investiu R$ 63 mil e os R$ 63 mil que ele investiu, Amanda investiu 198 mil. Se a gente pensar que os juros reais fossem aí de 0,5% ao mês, né? Assim, a gente está com uma taxa de juros um pouco mais baixa hoje, mas assim, vamos colocar essa projeção, se o cara fizer investimentos mais inteligentes, o João terá R$ 674 mil tendo poupado 63 mil, ou seja, ele mais do que multiplicou por 10 o investimento dele, porque ele usou os juros compostos ao seu favor, ou seja, ele investiu pouco, mas ele tinha muito tempo, enquanto a Amanda investiu muito e tinha relativamente pouco tempo. Então, o que acontece? Ela juntou 644 mil reais. O que eu quero dizer para você? Os juros compostos são uma força sensacional, maravilhosa, exponencial. Quando você começa a poupar muito cedo e você poupa um valor considerável muito cedo, mesmo que você não poupe lá na frente, você consegue ter um efeito multiplicador muito grande. Enquanto a pessoa que deixa para poupar no final, ela não tem esse efeito tão forte dos juros compostos, tá? Então é muito importante aqui que a gente entenda o milagre da multiplicação que é apresentado pelos juros compostos. Você precisa saber investir e investir de forma inteligente, porque a variação da poupança, por exemplo, para o Tesouro Direto, ela pode parecer pequena durante 1, 2 anos. Mas se você estiver falando de um espectro de 30 anos, de 30 e poucos anos, isso é explosivo. Isso é explosivo. O valor, a diferença de valor é explosiva. O que você teve que fazer a mais? Uma fagulha de conhecimento. Se você teve uma fagulhinha de conhecimento a mais, você mudou e fez uma decisão melhor, você tem o potencial de acumular milhares ou até milhões de reais a mais ao longo do tempo, tá? Então é importante que se tenha esse conhecimento.